Então, a evolução é um processo de 150 anos, desde que foi proposto por Darwin, usando esse método. Há 150 anos a gente está usando o método científico para construir conhecimento sobre evolução. Então, em nenhum momento a gente precisou ir além, pensar em uma forma divina para explicar os padrões, né? Fábio, deixa eu fazer uma colocação aqui. Tem uma frase, me corrija se eu estiver errado, ela é atribuída ao Stephen Hawking. Uhum. Ele fala que quanto mais a ciência evolui, mais ela se aproxima de Deus, da concepção do divino. Uhum. Você concordaria com isso? Seria capaz de concordar com isso? As coisas que não são tão palpáveis, que são mais, digamos, intangíveis para o conhecimento cartesiano, ali para a definição dessas coisas, com comprovações, assim, em fórmulas matemáticas? Não, eu não concordo. Marco. O Fábio não concorda, mas o maior cientista de todos os tempos, na minha concepção, Louis Pasteur, disse o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. O que é a ciência? A ciência é a busca pela verdade. É a busca do homem sem preconceitos ou pré-definições pela verdade. Então, como o Fábio falou, a gente tem metodologia científica. E o design inteligente quer exatamente fazer a ciência como a ciência deve ser feita. Ela quer colocar as duas causas sobre a mesa. Quer desenvolver metodologia científica para avaliar essas duas causas, como a gente faz com a complexidade redutível, com a informação abstrata e com a antievidência, que a gente chama de genial. Coloca essas duas causas sobre a mesa, pega essa metodologia científica e descobre o quê? Olha, que a gente estava sendo enganado por 150 anos, pelo nosso preconceito e pela nossa pré-definição que só existia matéria, energia e espaço. E quando a gente coloca a causa inteligente sobre a mesa, a gente descobre, uau! Todas as evidências hoje nos apontam para uma mente inteligente. Goste ou não dessa conclusão, eu como cientista, eu tenho que dizer para o povo a verdade. Eu sou pago por dinheiro público. É dinheiro público de todo o cidadão brasileiro que investe na ciência. E ele não quer uma ciência que defenda o naturalismo. Né? Não quer uma ciência que defenda o naturalismo filosófico, o ateísmo. Ele quer uma ciência que lhe fale a verdade. E a verdade científica hoje é que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida, doa quem doer. Mas isso não é uma convicção, você fala em convicção, né? Baseado numa crença, numa fé? Absolutamente não, Edgar. A gente faz a ciência na sua mais pura essência. A gente parte de pressuposto nenhum. A gente não parte de pressuposto que só existe matéria, energia e espaço, como a ciência naturalista parte. A gente fala assim, olha, a gente quer ver as duas causas possíveis. A gente quer confrontar com os dados e a gente quer fazer a melhor inferência. Se me provarem que a evolução é verdadeira, eu vou ter que dizer que é. Só que eu vejo que não, que as evidências me apontam para uma mente inteligente. Eu tenho que ser honesto o suficiente para falar isso. E contar para a população que, apesar de 150 anos procurando evidências para a teoria da evolução, a gente nunca encontrou. Teve um congresso recente... Mas e a balada, o suco de frutas, essas coisas... Isso são diversificações que a vida sofre. Todos os exemplos que o Fábio deu, ele mostrou assim, olha, a fruta mudou, mas a fruta continua fruta. A gente quer saber qual é a origem da fruta, da onde veio o processo que gerou a fruta, não é que o processo que modifica a fruta. Paulinha, Vini, vocês estão calados aqui. Eu tô meio chocada aqui, porque eu tô vendo que tudo que eu aprendi na escola vai ir por água abaixo em algum momento. Como que é? Por que a gente não tá aprendendo nada disso, então? Por que não tem essas duas linhas aí porque pra todo mundo o poder naturalismo decidir? filosófico, infelizmente, hoje tomou conta da ciência. Ela não deixa o design inteligente colocar o seu pezinho lá. E diz de antemão que só existe matéria, energia e espaço e que qualquer alusão a uma mente inteligente seria religião. Seria a ciência laica, segundo eles, e não permitiriam a ação inteligente. A ciência não é laica. A ciência é naturalista, a ciência defende uma posição ateia naturalista hoje. A ciência laica daria ouvido aos dois lados e a ciência laica concluiria a favor do design inteligente. Fábio não está concordando. Não tá concordando. Sabe, Vai lá, Vini. Eu queria fazer uma pergunta bem clara, até para elucidar bem o ouvinte. O que vocês entendem como Deus? E vocês acreditam? Eu não. eu Deixa a definição aqui para o Marcos. eu digo que não creio em Deus. Eu não creio em Deus. Deus, para mim, é uma conclusão óbvia, racional e inevitável das evidências científicas. A ciência hoje revela que há uma mente inteligente.
que há um arquiteto, que há alguma mente inteligente por trás do código da vida. O código da vida é um software. Ela tem 4 letrinhas. As 4 letrinhas são organizadas de uma forma semântica arbitrária. Não há lei nenhuma que diz que CTA é igual a valina. Quem diz que CTA é igual a valina? Tem alguma força, alguma lei química, alguma ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio e tudo mais, que liga aquelas 3 letrinhas à valina, que é o aminoácido? Não, uma mente inteligente arquitetou aquilo. É um código arbitrário. Não, é RNA transportador. E esse código só é entendido por uma máquina que é o ribossomo. E o ribossomo só funciona quando você tem os transfers RNAs. É todo um ciclo de uma inteligência absurda máxima. E a gente sabe que códigos só emanam de mente inteligente. Quem fez o código ASCII? Uma mente inteligente. Quem fez o código de barra? Uma mente inteligente. Quem fez o código Morse? Uma mente inteligente. Mas quem fez o melhor código de todos? Fez. A mente, como a gente pode perceber hoje na política, né? Mentes inteligentes fazem coisas inteligentes, fazem coisas absurdamente pouco inteligentes. Condenáveis. Mas isso não seria o que você está falando, Marco, ainda é algo que a ciência, no seu caminho pela busca, né, das soluções e das convicções baseadas em fatos científicos, ainda não chegou? Não seria isso o caminho que ainda a ciência vai percorrer e de comprovar cientificamente? Edgar, a evolução fala o seguinte: a gente não precisa apelar para o design inteligente agora, porque a gente está ainda descobrindo as coisas. E a gente não descobriu tudo ainda, mas a gente, com o passar do tempo, a gente vai descobrir mais e mais evidências a favor da evolução. Passaram 150 anos, não tem uma evidência, e cada vez que o tempo passa, as evidências a favor da evolução são menores e a favor do design inteligente são maiores. Esse é o que a ciência se propõe a fazer. Mas não é fácil também falar isso? Vou te mandar uns papers legais. Vai mandar o quê? Uns papers legais. Uns papers legais. É fácil falar o quê, Paulo? Rapidamente, Paulinho, a gente Não, acabar, assim, finalizar. é fácil falar, foi uma mente inteligente, tá? É simples, talvez se resolva de uma maneira simples. É o que ela tá, que eu entendo o que você está falando, Paula. Tipo, tá bom, chegamos na molécula na menor. E aí, como aconteceu? Foi uma mente inteligente. Mas a gente faz isso baseado na metodologia científica. A gente tem parâmetros, a gente tem procedimentos e tem metodologia. A gente usa a complexidade, a informação, a anteevidência, a gente cria filtros, cria procedimentos. Da mesma forma que você, em arqueologia, em ciência forense, em pesquisa de ET no planeta, no espaço sideral, com o programa 7, você tem algoritmos, você tem procedimentos, você tem métodos, você tem padrões para detectar uma mente inteligente, a gente detecta a mente inteligente na vida e no universo. É um exercício científico plenamente justificável e válido.